Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a Páscoa. Páscoa, ou Pesach, significa pular por cima, saltar além ou poupar. E um dos seus elementos nós temos ervas amargas, tipo de ervas amargas, agrião, alface, salsinha, entre outros. Pão asmo, ok? E o sangue. Eu vou tentar explicar com poucas palavras um pouquinho desses elementos, ok? O cordeiro poderia ser um carneiro, ok? Ou um cabrito de 1 ano. E o seu significado? Esse significado de 1 ano significa a pureza e a inocência do cordeiro. Aponta para Cristo. Matizar ou pão asmo. Era um pão feito de farinha branca e água. Esse pão ele significa a pureza espiritual. Ok? Consistia da seguinte maneira. Eu estou falando sobre a Páscoa judaica, que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 12, ao qual havia uma promessa que aquele povo israelita deveria ser liberto do Egito. Eles estavam ali 430 anos, ok? E essa promessa, ela já estava escrita lá no livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão. Isso já estava previsto e fala com Abraão que o povo dele seria cativo em uma terra que não era sua, mas que depois que esse povo iria sair dessa terra, ok? E Deus iria julgar aquele povo pelos atos que eles iriam cometer com o povo de Deus. Pois é. E Moisés foi esse grande responsável para fazer isso. Então, naquela noite, o mês realizado isso foi no mês de Nissan. Nissan ou Abib, ok? Que é o primeiro mês sagrado dos hebreus e o 7º do calendário civil. A Páscoa ela foi celebrada mais ou menos há 1445 anos antes de Cristo, ok? E consistia da seguinte maneira: eles deveriam pegar o cordeiro, esse cordeiro poderia ser também, além de um carneiro, poderia ser também um cabrito de 1 ano. Esse 1 ano significa a inocência daquele animal, ok? E apontava para a inocência de Cristo, ok? Sem mácula, sem pecado algum. Okay? E ervas amargas, tipo de ervas amargas, alface bravo, rabanete silvestre, agrião, entre os outros. As ervas amargas, que deveriam ser acompanhadas daquele prato principal, daquele cordeiro assado, elas significavam e simbolizavam a tristeza da escravidão, a prova que aquele povo passou no Egito, a tristeza, ok? E simbolizava também o martírio de Cristo na cruz. E aquele sangue simbolizava o sangue de Cristo, ao qual ele ia derramar na cruz para perdão do pecado da humanidade, de todo tipo de transgressão da humanidade. E eles deveriam pegar o cordeiro, imolar o cordeiro, né? E com sangue eles deveriam aspergir sobre os umbrais da porta, na parte de cima e nas laterais, ok? Eles não poderiam, claro, colocar o sangue na parte inferior, né? Para que não pisasse no sangue, ok? Então, haveria um julgamento, né? Deus iria julgar os egípcios por todo tipo de atrocidades que eles cometeram com o povo dele, ok? Então, quando o espírito da morte, vou fazer um simbolismo aqui, passasse
sobre aquela casa e ele visse o sangue do cordeiro naqueles umbrais da porta, o que iria acontecer? O espírito da morte ia passar direto e não ia poder tocar naquela casa, porque aquela casa tinha a marca do cordeiro. E se falando dessa marca muito importante, ok? A Bíblia toda gira em torno desse cordeiro que simboliza Cristo. Se você pegar no livro de Gênesis, capítulo, são várias passagens que falam sobre isso, mas vamos no capítulo de número 22, você vai ver Deus falando com Abraão em relação a um sacrifício, ok? E Deus proveu um cordeiro para que Abraão fizesse aquele sacrifício. No Novo Testamento, você vai ver muito as pessoas, quando cometiam algum tipo de delito, era preciso ir até o sacerdote, elas sacrificavam o animal e Deus perdoava aquela pessoa. Isso estava apontando para o cordeiro, para o sangue de Cristo. No Salmo 91, versículo 14, deixa isso bem claro. Diz assim: e poloei no alto retiro, livrá-lo-ei, glorificarei, porque conheceu o meu nome. Ok? A marca do cordeiro hoje em dia, ela está sobre todo aquele que crê em Cristo. E como que está essa marca? Essa marca, ela está aqui no teu coração e aqui no teu entender, de você conhecer ao Senhor Jesus. E como é que é esse conhecer? Andar em seus estatutos, não somente crer porque ouviu, mas crer e guardar seus estatutos, né? Que é a sua palavra, e aí sim você está salvo da morte. Digo a morte eterna, é bom lembrar que existem 3 tipos de morte. Essa morte que nós conhecemos, que é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que é a separação total de Deus. O ser humano só consegue se livrar da morte eterna e morte espiritual se ele aceitar o cordeiro, aceitar o sangue do cordeiro. O sangue daquele cordeiro, nos umbrais da porta daquela casa, ele livrou os israelitas da morte física, ok? Mas o sangue de Cristo, ele nos livra de todo tipo de pecados, de todas as transgressões e da morte eterna para aqueles que creem, ok? E, em se falando e dando continuidade a esse assunto, nós temos, outras passagens que falam sobre as outras coisas. Por exemplo, o pão, os israelitas tinham que comer aquele cordeiro, ou eu posso assim falar, aquilo era uma janta muito especial. Eles tinham que comer já preparado, vestido com suas sandálias nos pés, com suas roupas, com seus cajados, já pronto para a partida. Ok? Então eu posso dizer que Páscoa é a festa da libertação, a saída da escravidão para a vida, para uma nova terra. Ok? E o que acontece nisso tudo aí? O pão, matizar ou pão asmo. Ou seja, esse pão era feito sem fermento, ok? Era feito de farinha branca e água. Esse pão ele simbolizava a pureza espiritual, ok? E nós vemos ali no capítulo de Gênesis, quando Deus fala com Abraão, ele falou que o povo dele, ele ia julgar quem afligiu o povo dele. E ele falou ali que o povo dele iria sair com grandes posses, ok? E nós vimos essa passagem se cumprir, porque quando os israelitas, antes de sair, eles pediram pendentes de ouro, prata, que eu posso dizer, coisas de valor, joias, vestidos, Você vai ver ali no capítulo 12, versículo 36 de Êxodo, ok? Eles saíram com grande fortuna na mão.
eu costumo chamar isso, posso dizer, né, isso eu falando, que é uma espécie de fundo de garantia, FGTS. Deus é especialista em abençoar e prosperar, ok? Então, aquele povo saíram, né, daquela terra para sacrificar, para adorar a Deus ali naquele deserto, ok? E um dos grandes simbolismos que eu posso falar do sangue. Antigamente, para se um rei, quando ele era ungido, ou um profeta, era feita uma unção com óleos, ok? E o óleo, ele simboliza, eu posso assim dizer, a presença do Espírito Santo, ok? E se você fazer um estudo sobre o óleo na Bíblia, ele tá ligado à cura, ok? E o que eu posso dizer? Aquele sangue nos umbrais da porta foi uma espécie de unção, tá? Eles pintaram a porta, ou seja, os umbrais da porta, passaram aquele sangue na parte de cima, na lateral, significa uma unção, ok? A casa que estava sob aquela proteção, aquela família, jamais iria acontecer nada de errado, ok? Aquela família estava, assim, eu posso dizer, vou fazer um simbolismo aqui, estava coberta, ok? Contra qualquer mal, né? Naquele caso ali da morte, ok? Eu posso assim dizer, é uma espécie de um antídoto, uma espécie de uma vacina, uma espécie de um remédio, ok? Assim eu posso dizer que o sangue de Cristo que nos liberta de todo mal e que nos cura é o antídoto contra o pecado, ok? Então, essas são as minhas palavras sobre a Páscoa. Eu espero que você tenha entendido, ok? E fazendo essa pesquisa, eu tenho mais algumas curiosidades para você. Vou pegar aqui o meu livro, meu pequeno livro, dentro de uma pesquisa que eu fiz, ok? E eu vou falar um pouco mais para você, para que você possa entender. Se você ficar curioso, você vai mais além, tá? Para que você possa entender. Bom, então a Páscoa ela foi um julgamento, ok? Para o povo que fizeram aquilo, ok? Então, eu pesquisando, o que eu descobri? Olha só que coisa importante. As 10 pragas lançadas sobre o Egito mostraram ser um julgamento contra os deuses egípcios, especialmente a 10ª praga, a morte dos primogênitos. O carneiro era sagrado para o deus Ra, de modo a expedir sangue do cordeiro pascal nos marcos das portas seria blasfemos aos olhos dos egípcios. Além disso, o touro era sagrado e a morte dos primogênitos dos touros seria um golpe do deus Osíris. O próprio faraó era venerado como filho de Ra. Assim, a morte do primogênito do próprio faraó mostraria a impotência tanto do deus Ra como do deus faraó. Ok? Muito importante isso. Só há um Deus que pode salvar e que pode libertar. Aqueles israelitas, naquele jantar especial, eles deveriam comer aquele jantar, aquela comida, aquela refeição, vestidos, calçados e preparados para uma nova vida, para uma nova terra. E o que é importante de tudo isso aí é que aquele povo tinha que comer, né, fazer aquela refeição de portas fechadas e não poderia sair para fora porque a destruição estava do lado de fora. O que eu quero dizer com isso? Não saia para fora. Fique dentro, ok? E uma outra curiosidade, eles tinham que comer unido, estava a família toda ali unida. Páscoa é união. Páscoa é passar de uma velha vida para uma nova vida. É esperança. E eu quero dizer para você, fique debaixo da marca do Cordeiro, ok?
aquele povo não for afligido, não for morto, não for tocado pelo mal, porque eles estavam debaixo da marca do Cordeiro. Ok? Eles tinham, o que eu quero dizer com isso? Eles tinham um compromisso com Deus. E você também tem um compromisso com Deus. Fique debaixo da marca, ok? A marca está aqui, ó, no você, no teu entendimento, na tua mente e aqui no teu coração. Desde já, desejo para você uma feliz Páscoa. Não sei em que data você está assistindo esse vídeo. Desejo tudo de bom, ok? Você está passando de uma velha vida para a nova vida, para a nova Canaã, ok? Graça e paz para você e sua família. Até a próxima.